Bom dia a todos. Que a paz do nosso Deus seja com todos nós esse dia. O texto que eu gostaria de ler para nós essa manhã, apenas 2 versículos. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 17, versículo 18. Filipenses capítulo 3, verso 17, verso 18. E a palavra de Deus nos diz assim: Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Palavra do Senhor. Nessa passagem do capítulo 3 de Filipenses, Paulo, quando escreve essa linda carta à comunidade de Filipos, nesse capítulo 3, nesse pequeno trecho que eu li, Paulo aqui está dando uma orientação a todas as pessoas daquela época, e o exemplo vale para nós também nos dias de hoje. Paulo está orientando as pessoas de como ser íntegro em Cristo. Paulo aqui está orientando as pessoas a como se afastar dos maus exemplos. E o principal, Paulo está ensinando as pessoas aqui, está falando a respeito de como se cultivar todos os frutos do Espírito. Depois você pode ler, se você quiser, em casa, Gálatas, principalmente o capítulo 5, e você vai entender um pouco mais sobre isso que eu estou falando. Então aqui nesse texto de Filipenses, no capítulo 3, nós tomamos certos ensinamentos para as nossas vidas que vêm através das palavras do apóstolo Paulo. Ensinamentos esses que, na verdade, em algum momento da nossa vida vai nos trazer grandes desafios. Mas desafios com qual finalidade? Para nos afinar, para nos forjar, para nos encorajar, para formar o nosso caráter, principalmente um caráter cristão. E aí eu não falo de crente apenas, de ser crente apenas. E aqui eu abro aspas, só para dar uma explicação. O termo crente nada tem a ver com denominação. O termo crente nada tem a ver com religião. Porque as pessoas hoje em dia, elas rotulam muitas as situações que envolvem, muitas das vezes, religiosidade e espiritualidade. São outras duas coisas que uma não tem nada a ver com a outra. Quando, na verdade, seria muito mais benéfico, se é que eu posso dizer assim, para o reino de Deus, se todos dessem as mãos em prol do serviço do reino de Deus. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é assim que acontece. O que existe hoje, principalmente no meio do povo de Deus, é uma grande rivalidade. E isso tem atrapalhado, isso tem atravancado a obra de Deus muitas das vezes. E isso atrapalha, principalmente o processo de conversão daqueles que estão chegando e que têm fome e sede de justiça, que têm fome e sede de conhecer mais profundamente a Deus e a sua palavra. Uma vez que conhecemos profundamente a sua palavra, estamos também conhecendo a Deus. E até sobre isso, Paulo, de certa forma, nas entrelinhas, ele vai nos falar a respeito disso, não apenas em Filipenses, mas em todas as cartas que o apóstolo Paulo nos escreveu. Então, tomando destes ensinamentos que Paulo escreve aqui à comunidade de Filipos, nós vamos nos deparar muitas das vezes com grandes desafios na nossa vida. Como eu dizia, desafios que vão nos ensinar, nos moldar a ser cristãos, não apenas crentes, porque crente até o diabo é. Crente é aquele, com todo o respeito da palavra, crente é aquele que crente apenas é aquele que muitas das vezes se deixa levar por toda e qualquer roda de doutrina, como diz a própria palavra de Deus. Mas um verdadeiro discípulo não. Discípulo é aquele que caminha com o mestre. Discípulo é aquele que faz questão de estar o tempo todo ao lado de Jesus. E essa semana até eu tive a oportunidade de escrever para uma pessoa, falando um pouco a respeito disso. Tomando o exemplo, por exemplo, de Judas.
Todos nós conhecemos a história de Judas. Judas, ele teve o melhor pastor, Judas, ele teve o melhor amigo, Judas, ele teve o melhor exemplo do lado dele. Mas ele tomou a decisão de não ser um discípulo. Ele tomou a decisão errada. E a respeito disso, o apóstolo Paulo vai nos orientar em Filipenses. De que forma nós devemos caminhar para nos afastar dos exemplos ruins. Exemplos esses que nos afastam da pessoa de Cristo. E pior, como diz o verso 19 do texto, o fim destes é a perdição. O versículo 9 do texto que eu li vai falar a respeito disso, quando Paulo diz que o fim destes é a perdição. O Deus dele é o ventre, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Se nós agirmos dessa forma e não buscarmos colocar na nossa vida, aplicar na nossa vivência os ensinamentos que Paulo traz para nós aqui em Filipenses 3, principalmente, é o texto que estamos lendo nessa manhã, corremos sério risco de nos tornarmos inimigos da cruz. A palavra de Deus que está dizendo, não sou eu que estou falando isso. Se nós não buscarmos aplicar nas nossas vidas os ensinamentos do Evangelho e buscar viver conforme a vontade de Deus, nós estamos fadados a nos tornarmos inimigos da cruz de Cristo. Então que nós possamos ter a clareza dessa palavra de Paulo sobre a nossa vida. E mais uma vez eu te faço um apelo nessa manhã. Eu não gosto muito dessa palavra apelo não, mas eu te faço esse apelo nessa manhã. Leia esse texto em casa, Filipenses capítulo 3 e Gálatas capítulo 5. São ensinamentos para as nossas vidas. E repito para terminar, se buscarmos viver isso que está escrito aqui, pelo menos 1%, com toda certeza estaremos dando passos largos na direção do Senhor e assumindo o sim do sacrifício da cruz sobre as nossas vidas. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus.